Nesse vídeo, a gente vai estar interessado em obter os campos produzidos por um dipolo elétrico, ou seja, os campos na aproximação de dipolo elétrico. E diferente do que costuma ser estudado em cursos de graduação, a gente vai estar interessado aqui na situação em que esse dipolo tem uma dependência arbitrária aí com o tempo. Então a gente está no problema aqui de eletrodinâmica, tá? Então vamos só começar com uma breve revisão do que a gente viu no vídeo anterior. Então a ideia é a seguinte, quer dizer, se você tem um problema geral aqui, direto nos problemas centrais, é conhecida uma fonte, qual é o campo que ela produz. Pode ser um problema bem complicado. Quando você está interessado em pontos longe da amostra, muitas vezes a gente pode usar a chamada expansão em multipolo. Que a ideia física é a seguinte, quer dizer, numa primeira aproximação, independente do formato dessa distribuição de carga, ela vai produzir o mesmo campo que uma carga pontiforme, enfim, uma esfera homogênea aí, com a mesma carga, que é você aproximar o campo, enfim, como sendo um polinho só, um monopolo, uma carguinha pontiforme que na origem. Você bota essa origem em algum ponto da distribuição de carga, né? Então, em princípio, a aproximação de Bush-Paul que a gente discutiu é fortemente dependente de onde você toma a origem, né? Mas na primeira aproximação, você pode escrever dessa maneira. Então, várias fontes, quando você está bem longe delas, elas produzem o mesmo campo. E aí, você quer descrever isso. O mais simples é você, em vez de usar aqui uma distribuição complicada, você dizer assim, ó, na primeira aproximação, o campo que essa fonte produz é o mesmo que essa fonte mais simples produz, né? Se você quiser ir para uma ordem acima, ou se às vezes até o termo monopolar é nulo, aí você precisa ir para a primeira correção, já é o chamado termo de dipolo, aí a ideia de novo é a mesma coisa. Várias fontes diferentes, você está muito longe, elas produzem um campo aproximadamente igual. Duas carguinhas de carga oposta, né? Tipo Q menos Q, né? Separadas aqui por um ΔR, ou então essa esfera com um hemisfério carregado positivamente e o hemisfério, o outro, com a carga exatamente oposta. Ou qualquer corpo neutro, a ideia é que na primeira aproximação se aproximar pelo campo de dipolo. Aqui o que a gente vê lá na eletrostática, não se preocupe em lembrar isso, que a gente vai reobter isso nesse vídeo, mas quem lembrar, tá aí. Então, de novo, a ideia é sempre um pouco essa, quer dizer, se você está longe, você pode muitas vezes trocar essa fonte por uma fonte mais simples, né? E a gente viu também no vídeo anterior o chamado método das fontes. Então, qual que é a ideia desse método? Em geral, quando a gente faz expansão em multipolo, a gente expande os campos. E aí, às vezes, a conta, enfim, é mais longa e até mais chato de interpretar geometricamente o que está acontecendo. Viu que é interessante a gente expandir diretamente a fonte. Então, o ρ de RT, você sempre pode escrever como sendo um ρ de R' T vezes a delta integrado no volume, que essa delta justamente ela pinça aqui e só sobra o valor R' igual a R. E a ideia é a seguinte, imagina que esse ρ só não seja zero numa certa regiãozinha do espaço aqui, eu boto origem nessa região. E aí imagina que você está interessado em pontos tais que o R é muito grande comparado com a R'. Então você pode aqui dentro expandir em Taylor a delta de Dirac. E aí, o que significa expandir a delta em Taylor, a gente discutiu no último vídeo. A gente viu lá como interpretar isso em termos físicos, em termos de teoria das distribuições, a gente comentou isso lá. Mas o ponto importante é o seguinte, se você expande esse cara daqui em Taylor, é interessante porque você, agora substituindo essa expansão aqui dentro, você obtém aqui uma expansão para o próprio ρ. Então, o primeiro termo é fazer o R' igual a zero, aí fica uma delta de R que sai da integral, e você fica aqui com o primeiro termo, que é justamente a carga total da fonte. Né? Então, você vê aqui na primeira aproximação, esse ρ é a carga vezes a delta de R, que corresponde à carga pontiforme na origem, foi o que a gente falou. A gente está trocando uma fonte complicada por uma fonte mais simples. O segundo termo vem daqui, quando a gente faz a conta, a gente chegou com um termo assim, ou seja, é um P escalar nabla de delta. A gente interpretou geometricamente e viu que isso daqui realmente corresponde a um dipolo pontiforme, e a gente agora sabe calcular o dipolo. Para uma fonte qualquer, é calcular essa integral de ρ vezes R' no volume. E assim por diante. E a gente depois em outros vídeos vai manter outros termos, mas aqui já está claro o padrão. Quando você expande a delta, você fica com uma informação que depende só da fonte, vezes uma informação que depende do ponto do espaço que você está querendo analisar. Né? E aí, a vantagem é a seguinte, tendo essa expansão para a fonte, agora a gente vai poder, com ela, descobrir como é que ficam os campos. E a gente viu também no último vídeo que tem uma discussão muito sutil aí, envolvendo quais são as condições que você precisa satisfazer para poder usar a expansão em multipolos. Né? Para ser fisicamente interessante fazer essa expansão em multipolos. E aí tem a condição que a gente vê desde a eletrostática, e é mais intuitiva, é que você tem que estar longe da fonte. Então você tem que estar interessado em pontos, calcular o campo em pontos que estejam numa distância da fonte muito grande comparado com o tamanho da própria fonte. Você quer trocar a fonte por coisas multiformes, essa é uma condição bem intuitiva, é uma condição cotidiana. Né? A gente vê uma estrela com um pontinho, quem está muito longe da estrela. E na eletrostática essa é a única condição que tem. Na eletrodinâmica, além dessa condição, a gente tem uma outra condição, que a gente discutiu em detalhe no vídeo passado, que é que o ômega A sobre C seja muito menor do que 1. Quem é esse ômega? A ideia é que 1 sobre ômega
é o tempo característico que leva para o ρ variar apreciavelmente. Ou seja, a escala de tempo característica de variação do ρ no seu problema. Então, o ômega é essa escala de frequência. Então, a gente discutiu bastante. Essa condição tem a ver com você ter pouco retardamento ao longo da fonte. Quer dizer, o retardamento pode ser, se você está calculando o campo muito longe, em geral o retardamento é importante. Mas o retardamento ao longo da fonte é pequeno. É isso que a gente discutiu. Remeto vocês aí ao vídeo anterior. Nesse vídeo a gente vai supor que as condições do multipolo estão satisfeitas. Em situações depois que a gente for aplicar fisicamente, a gente vai voltar nessas discussões. Mas agora, por hipótese, a aproximação em multipolos é uma boa aproximação. E eu quero saber o seguinte: quais são os campos elétricos e magnéticos produzidos por um dipolo qualquer dependência temporal? Então aí, basicamente, o que eu quero é o seguinte: na aproximação de dipolo, a gente viu que o meu ρ, a minha distribuição de cargas, é dado por essa expressão aqui. Tá? Então veio que é um problema de eletrodinâmica, esse P depende do tempo. A carga total não tem como, né? Porque a carga conserva. Mas aí a gente vai jogar isso aqui dentro e a gente vai querer fazer o cálculo. A gente vai querer calcular os campos, a gente está usando aqui o calibre de Lorentz. A gente viu as vantagens dele na aula anterior. A ideia é que eu vou querer calcular. A ideia é que no calibre de Lorentz a relação entre o potencial e o ρ é dada por essa expressão. Então a brincadeira é, a gente vai jogar isso aqui dentro e a gente vai querer, então, fazer o cálculo do potencial e depois dos campos. Aqui fica bem claro, assim, uma das primeiras vantagens do método das fontes. É bem mais simples fazer esse tipo de cálculo com o método das fontes do que pegar o campo completo lá de Gefimenko e expandir em Taylor, que lá em eletrostática vocês fazem assim, né? Você pega o campo geral lá de lei de Coulomb e expande em Taylor o integrando, para achar a expansão em multipolo. Aqui, se a gente quer o caso dinâmico, tem que fazer isso em Gefimenko. Dá para fazer, mas é muito mais longo. O método das fontes é muito conveniente e a conveniência vem em grande parte do seguinte: nota que está fatorado aqui, a dependência temporal está nesse termo, a dependência espacial está nesse termo. Isso, conforme a gente vai ver, vai facilitar bastante a nossa vida, tá? Sem contar que tem as deltas, que é a principal simplificação, né? Porque integrar delta costuma ser uma alegria comparado com outras integrais. Agora, quando você retarda, tem que tomar um certo cuidado. Então, vamos olhar aqui com calma, né? Quer dizer, a gente vai querer substituir aqui. Então, o ρ está retardado, integrado aqui em R'. Vamos lembrar da nossa notação. O que colchete significa? Colchete significa que a gente está calculando a função em R' e no tempo retardado, que está definido aqui em cima. Tá? Então, aqui em cima a gente tinha esse ρ como função de R de t, e agora a gente vai precisar calcular ele em R' e no tempo retardado. Então, aqui embaixo, o que é R vira R', tá? Então, aqui o nabla vira nabla', isso vai ser importante na hora da gente integrar, né? E o delta de R vira delta de R'. Agora, tem que tomar bastante cuidado para lembrar o seguinte: esse P, agora, quando você retarda, o tempo retardado depende da R' também. Então, tem uma vantagem. Essa fatoração tem uma baita vantagem, porque todo retardamento recai no P. Então, essa parte da delta fica sem retardamento. A gente vai ver que isso vai ajudar bastante a conta. Mas tem que tomar cuidado nas manipulações. Até aqui, esse P, agora, ele é função de R'. Tem que lembrar disso e tomar cuidado, tá? Beleza. Agora conta. Joga aqui dentro. Vamos olhar só o primeiro termo. Então, você bota aqui a carga, você vê que o potencial do monopolo é exatamente a lei de Coulomb. Então, isso é profundo, porque aqui nota que eu não estou supondo caso estático, eu estou no caso dinâmico. Mas como a carga independe do tempo, aqui o que você tem é exatamente o campo de Coulomb. Não tem nenhuma correção. Já no caso do dipolo, vai ter. Como é que a gente vai fazer essa conta aqui para o dipolo? Substitui aqui dentro. Então, esse daqui é o cálculo que a gente vai ter que fazer. Pausem o vídeo, integrem por partes. Vejam que vocês podem expressar dessa forma a resposta, tá? E nota que como o que está dentro aqui é função só de R menos R', tá? O tempo retardado é função só de R menos R' também e tal. Aí você tem que o nabla' você pode trocar por menos nabla. E a vantagem disso é que ele pula para fora da integral. E aí, basicamente, o que a gente tem que integrar é isso daqui agora. Ora, isso a gente sabe integrar diretamente. Vai ser tomar o R' igual a zero. Bom, fazendo isso, a gente chega então nessa expressão aqui de baixo, né? Quer dizer, então R menos R' fica R. E aí o P que estava calculado no tempo retardado, você faz R' igual a zero, você chega nessa expressão aqui, que a gente está chamando de T0. E isso fisicamente corresponde ao tempo retardado da origem, né? Que R igual a zero é a origem. Então isso significa o seguinte, né? Você tem aqui a fonte, você está calculando num ponto R, a origem está aqui. Então a ideia é que o campo no instante de tempo T, a informação que sai da origem em T0 é que chega lá em T, né? Essa aqui é a ideia. E aí, bom, a gente pode agora abrir esse cálculo para as pessoas pausarem o vídeo, fazerem esse cálculo. Então aqui é a regra do produto, né? Vai ser o primeiro termo é o P escalar o grade de 1 sobre R, que é dado por R chapéu sobre R2.
E no segundo termo, aí tem que usar a regra da cadeia também, porque a dependência em R está escondida dentro do T0. Então, primeiro você deriva com relação ao tempo, aparece o T ponto aqui, tá? E depois você deriva o T0 com relação ao estilo gradiente do T0, né? Que aí dá esse R chapéu sobre C, né? Então isso daqui foi uma conta parecida com o que apareceu quando a gente fez lá o vídeo do tempo retardado, para vocês verificarem. Então nota que aqui, então, essa daqui é a expressão final exata, né, do potencial aí produzido por um dipolo pontiforme. E aí quando a gente vê interpretar conceitualmente aqui cada termo, você pensa o dipolinho como sendo duas cargas bem perto, né? Duas carguinhas bem perto aqui, uma menos Q e uma Q, né? Você vê que se você quer saber um ponto, o campo aqui numa certa posição, imagina que você tomou aqui origem em menos Q, né? Então, primeiro, quer dizer, o campo produzido pela carga Q não é exatamente o mesmo campo produzido pela carga menos Q, porque eles estão aqui afastados por um ΔR, que depois a gente vai tomar para zero, né? E é isso que esse primeiro termo aqui está representando, que no caso, por exemplo, da eletrostática, é o único que aparece, né? Daqui a pouco a gente vai até comentar isso um pouquinho melhor. Já o segundo termo vem daquela outra discussão que a gente estava falando, né, até no vídeo passado, as condições para valer a expansão em multipolos, né? Esse termo daqui a gente viu na conta, ele vem do retardamento, ele vem de derivar o tempo retardado da origem, né? E fisicamente, justamente a ideia é que esse termo daqui vem de você reconhecer que a informação que chega aqui no instante de tempo t, ela foi emitida pela carga que está na origem em T0, mas pela outra carga ela não foi emitida exatamente em T0. Tem uma pequena correçãozinha aqui, né? Então é isso que quando a gente deriva aqui o P com relação ao tempo, é isso que a gente está capturando. Então esse segundo tempo ele captura justamente aqui o retardamento ao longo da amostra, né? Essa pequena correção aí que a gente discutiu bastante no vídeo passado. Então quer dizer, essa é a expressão exata, a gente aqui ainda pode interpretar cada um dos termos, mas, então, nota que você está, por exemplo, na eletrostática, aí o P ponto é zero, não tem esse termo, e aí se você está na eletrostática, o P não depende de T. Então, você chega bem no potencial lá da eletrostática, o P escalar R chapéu sobre R quadrado. E aí, uma das coisas legais da expansão em multipolos é justamente que você fatora o potencial e os campos numa parte que depende exclusivamente da fonte. Então, esse P a gente viu lá como calcula, né? Esse P ele vai ser integral de ρr de 3R'. Tá? Então, esse cara daqui depende apenas da fonte. E uma parte geométrica, que depende aí do ponto de observação e da localização da fonte. Então, o multipolo sempre vai permitir fatorar dessa forma, uma coisa bem rica. Então, agora vamos voltar aqui a um ponto central. O que significa expandir a delta de Dirac lá em primeiro lugar? O que significa pegar o ρ e escrever como aquela soma de termos envolvendo delta? Então, o jeito de tornar isso preciso, o pessoal chama de teoria das distribuições na matemática. Mas a ideia física é a seguinte, é que quando eu digo que o ρ vai ter um primeiro termo, que aqui é delta de R, vai ter um segundo termo, que é menos D escalar nabla de delta, isso, a rigor, estritamente falando, não significa absolutamente nada. O ponto é que está implícito que esse ρ vai ser colocado em alguma integração. E aí o que você está dizendo é o seguinte, o ρ dentro da escala de variação do integrando, esse ρ pode ser considerado como infinitamente fino. Então, esse ρ pode ser considerado como basicamente deltas. Tá? Então, essa expansão ela só faz sentido quando a gente substitui o ρ dentro da integração. E, de fato, a gente viu que a partir daí a gente obtém uma expressão física para o potencial. Tá? Então, sempre está implícito isso. Ou seja, você escrever o ρ dessa forma só vai ter significado quando você disser contra quem ele está batendo. Ou seja, só faz sentido dentro de uma integração. Então, se esse R é muito grande comparado com R', aí você pode tornar isso preciso. Essa aqui é a ideia. Agora, para a gente obter os campos completos, não basta o potencial. Você tem que obter também o potencial vetor. E o potencial vetor, a gente precisa da corrente, trabalhando aqui de novo no calibre de Lorentz. Agora, até agora, a gente só falou da expansão em multipolos para as cargas. Como é que a gente faz para obter a expansão para as correntes? E pode seguir o mesmo caminho. Expandir aqui inteiro nas correntes. A gente vai comentar isso num outro vídeo. Mas aqui você pode usar a equação da continuidade. Ela vai ajudar bastante a gente. A gente sabe que o derrom ρ, derrom t é menos div do j. Ora, no caso do monopolo, a carga não depende do tempo. Então, não tem corrente de monopolo. Depois vai justificar isso quando a gente olhar para o j em outro vídeo, por outro ângulo. Mas aqui a gente já vê que não vai ter. Como não tem corrente de monopolo, você vê o seguinte, a expressão exata
para o termo de monopolo é lei de Coulomb. Não tem nenhuma correção dinâmica. Não importa que o seu ρ é de RT, o que a sua densidade de carga dependa do tempo, não importa que a sua densidade de corrente dependa do tempo. Se você estiver no regime de multipolo, o termo de monopolo é lei de Coulomb. Isso é exato, não tem correção dinâmica nenhuma. Toda a parte temporal, de retardamento, tudo isso vai aparecer nos termos dos multipolos superiores. Tá? A gente depois vai, quando a gente estudar radiação, a gente vai ver até uma interpretação bem física de por que isso acontece. Mas o ponto é que isso pode ser obtido diretamente a partir da lei de Gauss. Essa distribuição de carga ela tem simetria esférica. Então, se você fizer lá o cálculo de física 3 para a lei de Gauss, você vê que em nenhum momento você efetivamente precisou usar que você estava na eletrostática. Então, usando justamente que a lei de Gauss ela vale sempre, de fato, ela é uma das equações fundamentais aí, a primeira equação de Maxwell, que aparece ali, a gente tem que o campo é esse aqui mesmo, e pronto, acabou, não tem para onde correr, tá? E não tem contribuição nenhuma de campo magnético. E, bom, agora para o dipolo, a gente tinha lá que o ρ do dipolo era um menos P escalar nábulo de delta. E nota que, como esse P independe do espaço, ele pode passar aqui para dentro, eu posso escrever isso como menos o divergente de alguém. Olha, o ρ ponto vai ser só derivar aqui temporalmente, vai aparecer um P ponto aqui dentro. Então, você já vê que o ρ ponto do dipolo já é menos o divergente de alguém. Esse alguém tem que ser, então, a corrente do dipolo. Tá? Então, a corrente associada a um dipolo pontiforme, na eletrostática, o dipolo pontiforme a gente pensa só na distribuição de carga. Mas se essa carga varia do tempo enfim, se o momento de dipolo depende do tempo, você tem uma corrente de dipolo, que também é uma corrente aqui localizada em um único ponto do espaço, tá certo? E com esse valor dado. Primeira vista que é uma coisa que parece um pouco anti-intuitiva, né? E a gente agora vai tentar dar uma interpretação melhor a isso. Só chamando a atenção antes que no caso do monopolo, então, duas maneiras de dizer que não tem corrente monopolo, é que o Q ponto é igual a zero. Então, as correntes multipolas vão estar ligadas aí com as taxas de variação temporal dos multipolos. Aqui pensando sempre em multipolos elétricos. Depois a gente vai voltar para discutir multipolos magnéticos. Para dar a intuição física, né, da expressão que a gente obteve para a corrente de um dipolo elétrico, vamos pensar num exemplo que tem várias características bem interessantes. Então, é isso que... Imagina que você tem uma carguinha pontiforme que está no movimento genérico. Esse movimento eu vou escrever aqui por R0 de t. Conforme o tempo vai passando, a posição dessa carguinha vai mudando. E aí a gente vai ver que esse movimento, justamente, se você está interessado em campos muito longe aqui da onde ela está, você pode escrever como um dipolo elétrico dependente do tempo. Então, qual que é a ideia aqui, fisicamente? Quer dizer, imagina que você vai fazer expansão em multipolos e você escolheu uma origem. Bom, se essa carga tivesse parado, o mais natural, vamos pegar aqui e fazer aqui separar aqui um espaço para escrever. Imagina, você tem uma carga parada e você bota a origem exatamente na posição da carga, né? E aí a expansão em multipolos teria só o termo de monopolo, seria exato. Quando a gente pensa numa carga pontiforme, a gente pensa num monopolo, né? Porém, se essa carga está andando, mesmo que você bote a origem na posição que ela está num instante, logo depois ela não vai estar mais na origem. E se essa carga não está na origem, ela tem um dipolo. Ela tem lá o monopolo dela, o monopolo é sempre Qzinho, né? Porque o monopolo é a carga total do sistema, nesse caso é uma carga pontiforme. O monopolo vai ser a carga dela. Agora, tem um dipolo também, porque olha só, o dipolo a gente viu que a expressão era dada por essa integral aqui. Se você coloca o ρ como sendo o ρ de uma carga pontiforme, então essa integral aqui, esse P, ela vai ser Q vezes a posição dessa carga pontiforme, que no caso aqui é um R0 de t. Então você vê que quando você tem uma carga em movimento, o dipolo dela não é nulo e varia conforme o tempo passa. Tá? Então isso aqui é uma coisa bem interessante. Se você estiver analisando bem longe de onde a carga está, você pode pensar que, em vez de você ter uma carga em movimento, você pode pensar que você tem um dipolo fixo na origem, mas com esse dipolo variando no tempo. Então, o movimento está escondido aqui na dependência temporal do P. Um jeito bem interessante conceitualmente de pensar. E agora vamos analisar como é que fica a corrente. A corrente aqui a gente sabe calcular exatamente. Como é que é a corrente de uma carga pontiforme? É o que a gente vê lá desde física 3. Carga vezes velocidade. Velocidade vai ser o R0 ponto de t. Tá? E essa corrente vai estar localizada aqui onde a carga está. Né? Então, vai ter essa delta aqui de R menos a posição da carga. Então, essa daqui é a corrente como função do tempo e do espaço. Né? Agora, quer dizer, quando a gente olha para essa expressão aqui, ela não está na linguagem, não está na forma da expansão em multipolos. Né? A gente viu que a gente pode obter a expansão em multipolos expandindo aqui essa delta, como a gente fez anteriormente. Então, imagina que esse movimento da carga aqui esteja restrito a uma região, né? A ordem de grandeza aqui, assim, a escala de comprimento, eu vou chamar de Azinho. Tá? Essa é a região que ela está. E aí, multipolo, a gente espera que a gente esteja
calculando os campos em posições muito longe comparado com esse Azinho, né? E aí, qual que é a brincadeira, né? Quando a gente expande a delta, a gente viu lá, em torno aqui de R' pequenos, então pulam R' para fora. Esse R' vai ser da ordem de A. O dipolo, ele já era de ordem carga vezes distância, né? Então, esse termo adicional aqui, ele vai ser carga vezes distância ao quadrado. Então, no limite de dipolo pontiforme, que você faz enfim, o A tender a zero com um produto QA vezes fixo, esse QA ao quadrado nem contribui realmente, ele iria para zero. A gente vai ver na próxima aula que esse daqui seria uma correção de quadrupolo. Então, enfim, na ordem de dipolo, olha o que sobra. Exatamente o que a gente tinha anteriormente. Então, isso é uma interpretação aí geométrica, né? Para essa corrente de dipolo, tá? Então, esse aqui é um exemplo mais simples que a gente tem com a corrente de dipolo. Claro que poderia ter outros exemplos. Você poderia botar um dipolinho para andar. Enfim, você pode fazer outros exemplos. Mas aqui já captura um pouco aí um modelinho para a gente ganhar a intuição de por que a corrente tem esse formato aqui. Então, na linguagem de multipolo, a gente está concentrando as fontes e as correntes no ponto do espaço. Embora fisicamente seja difícil analisar o que é uma corrente num único ponto do espaço, mas a ideia é essa, a ideia é que isso aqui é o primeiro termo de uma expansão, né? Tá? Da delta. A ideia é justamente que eu estou olhando lá de longe, então por mais que a corrente não esteja formalmente num ponto só, lá de longe é como se tivesse, e a corrente então ela advém não do movimento das cargas, mas de uma variação temporal dos multipolos. Essa é a ideia, são visões equivalentes, como eu tentei argumentar nesse slide. De qualquer forma, o ponto é, tendo o J, o que o método das fontes vai me dizer? Joga aqui dentro, descobre o potencial vetor. Então, aqui trabalhando de novo no caminho de Lorentz. E o cálculo é bem parecido, na verdade. Na verdade, aqui é mais simples ainda, porque não tem derivada. Não tem derivada espacial, no outro caso tinha, né? Então, aqui o cálculo é mais simples, na verdade. O delta ele vai simplesmente pegar o P e substituir com R' igual a zero. Isso que a delta vai fazer. Então, vai sobrar só o T0, que é o tempo retardado da origem, né? E agora, quer dizer, conhecido o A, então olha como é que foi curto obter o potencial vetor de um dipolo via método das fontes, melhor do que se tivesse pego os campos completos expandido inteiro. Aqui você pode obter o campo magnético. Você, por exemplo, tira o rotacional, então é um cálculo, enfim, usando lá as técnicas de tempo retardado. Peço para vocês pausarem e verificarem que está tudo ok aqui. Então, esse daqui é o campo que a gente chama de campo de radiação. A gente vai estudar em bastante detalhe isso, tá? Nos próximos vídeos, a física da radiação. Então, em resumo, esse daqui é o campo magnético gerado por um dipolo pontiforme. Conectando aqui com a física, novamente, quer dizer, tipicamente você vai ter uma distribuição de cargas de fontes de cargas e correntes, né, localizadas no espaço. Então, a ideia é a seguinte, se você está querendo calcular o campo em pontos R, tais que as distâncias que você está da fonte sejam grandes comparadas ao tamanho da fonte, e se você tiver pouco retardamento ao longo da fonte, então aqui esse 1 sobre ômega é a escala de tempo característica, né? Na qual varia aqui o ρ e o j, né? Aí, se essas condições forem satisfeitas, você espera que numa primeira aproximação, o campo magnético produzido por essa distribuição de cargas e correntes aqui seja dado por essa expressão. Essa é a física, né? Em princípio, pode acontecer desses caras terem zero, você ter que ir para a ordem superior, mas tipicamente esse seria aí o termo dominante para o campo magnético, né? Para o campo elétrico, ainda tem um campo de monopolo ali de Coulomb, né, além do dipolo. Que, se tiver algumas vezes, pode ser dominante, aí tem que ver cada caso direitinho. Mas é interessante o seguinte, que mesmo, quer dizer, então supondo essas escalas aqui, não tem, em princípio, nenhuma hierarquia entre esses dois termos que aparecem. Vai ter regimes diferentes em que um vai dominar ou que o outro vai dominar. E é isso que é interessante também a gente discutir fisicamente, que é o que a gente vai fazer agora. Então, você pode analisar aqui, nota que se ômega é a frequência característica de variação do dipolo, então isso aqui significa que o P ponto é da ordem de ômega vezes P. Da mesma forma, ômega 2 pontos é da ordem de ômega ao quadrado vezes P, que é da ordem de ômega vezes P ponto. Então, usando isso, você pode comparar os dois termos e ver que a razão entre eles é da ordem de ômega R sobre C. Então, as nossas hipóteses, elas não têm nenhuma restrição com relação ao parâmetro ômega-r sobre C. Ele é um outro adimensional que é fundamental aqui para a gente entender a física do problema. Então, quando a gente vai para esses campos elerodinâmicos, a gente tem várias escalas diferentes que são importantes serem comparados, tá? Então, quando esse ômega-r sobre C é muito menor do que 1,
Tá? Isso daqui significa que esse R é muito menor do que C sobre ômega, que é C vezes a escala característica de tempo do problema. Então, isso significa que as distâncias são pequenas comparado com o tempo que a luz leva para viajar, de modo que a gente pode considerar que na prática como se fosse instantâneo. E aí, nesse regime, a gente pode apagar esse termo e trocar esse P de tempo retardado, vai ser aproximadamente igual ao próprio P de T. Tá? Então, aqui é um regime lá que vai dar Biot-Savart. Para ver essa conexão com Biot-Savart, lembra que P ponto, então, é o meu J ali de dipolo, né, basicamente. Então, isso aqui vai ser o J vezes R chapéu sobre R quadrado. Então, isso aqui vai basicamente, realmente, relacionar aí o que eu tinha lá de Biot-Savart. E aqui, como eu estou podendo desprezar o retardamento desse limite estático, a resposta aqui é mesmo instante de tempo, né? Tem um regime intermediário, tá? Então, quando esse adimensional ômega-r sobre C for da ordem de 1, esses termos têm importância comparável. Você não pode apagar o retardamento em nenhum deles. E, enfim, tudo isso vai, enfim, você vai ter que levar em conta a expressão completa. Quando ômega-r sobre C é muito maior do que 1, a gente está, então, no regime que a gente chama zona de radiação, tá? A zona de radiação, ela corresponde a esse limite e também ao R muito maior do que o tamanho da fonte. Mas isso a gente já está supondo, né? Para poder usar a expansão em multipolo. A gente vai estudar a zona de radiação em bastante detalhe depois, nos próximos vídeos. Mas aí é um regime que você pode apagar esse termo e basicamente considerar esse cara sozinho, tá? A gente vai ver isso nos próximos vídeos. Bom, da mesma forma, a gente também pode obter o campo elétrico. A gente tem o potencial de um dipolo e a gente tem o potencial vetor de um dipolo. Então, aqui eu acabei não botando, também poderia botar dipolo, né, para destacar. E aí você pode achar o campo elétrico geral. É uma conta longa, tá? Peço a vocês que tentem fazer, são as mesmas manipulações de tempo retardado e tal. Esse daqui é o campo completo de um dipolo e todas aquelas análises que a gente fez para o campo magnético permanecem aqui. Então, se você toma ali o C para infinito, por exemplo, aí esse termo zero e o retardamento morre, né? Então, você obtém Coulomb, tá? Ou que também é o único termo que sobra se o P ponto for zero, né? Se o P não variar no tempo, então duas formas equivalentes aí de botar, aí você obtém Coulomb. Assim como a gente fez lá no caso magnético, a ordem de grandeza cada termo à direita vai sendo da ordem de ômega-r sobre C do termo da esquerda. Então, quando você está no limite da zona de radiação, esses caras não importam, vai importar apenas esses. As mesmas discussões. Por fim, só fazer um comentário. Na verdade, do ponto de vista formal, a expressão do campo de dipolo tem um termo adicional aqui, uma delta de Dirac na origem. Tá? Fisicamente, como a gente, nas aproximações que a gente está fazendo, a gente está considerando justamente pontos muito longe da distribuição de carga, então esse termo aqui não afeta, né? Porque esse delta de R só é relevante para o campo produzido pelo dipolo pontiforme na sua própria posição. Agora, às vezes, esse termo pode... Então, se por acaso você precisar calcular o campo na posição do dipolo pontiforme, e aí, em geral, até a própria aproximação do dipolo pontiforme não é boa, né? Como a gente viu. Mas, em certos casos, isso pode acontecer. Quem quiser depois pode me perguntar na aula presencial, eu posso dar alguns exemplos. Então, tem certas ocasiões em que a gente precisa levar em conta que o campo do dipolo tem essa delta. Para a maioria das situações, a gente não vai precisar se preocupar nisso. Quando você estiver olhando longe da fonte, você pode ignorar esse termo. Mas, se não, você tem que colocar esse termo e ele vai estar presente. E note que esse termo sobrevive mesmo na eletrostática. Esse termo daqui está presente ainda na eletrostática. Vou fazer alguns comentários de onde vem esse termo, mas quem tiver curiosidade de uma discussão mais cuidadosa, pode ver esse artigo aqui que foi publicado no European Journal of Physics. Mas o ponto é que esse termo é necessário, inclusive, para valer a própria lei de Gauss. Então, depois de fundamentos, assim, é essencial a gente levar em conta esse termo daqui. Tá? Vocês podem ver que a lei de Gauss só vai valer quando você leva ele em consideração. E a razão pela qual a gente... Você pode falar assim, mas por que ele não apareceu para a gente naturalmente? Por que eu estou tendo que botar ele na mão? E, na verdade, o ponto é que tem uma sutileza, que para a gente calcular o potencial de um dipolo, a gente tem essa expressão daqui. Esse aqui é o potencial de um dipolo. Vocês podem ver pelo método das fontes, as mesmas contas que a gente fez antes, estou superpondo Coulomb para duas carguinhas que estão infinitesimalmente próximas. E aí, quando você quer calcular o campo do dipolo, você vai ter que tomar o gradiente do potencial, menos o gradiente do potencial. Então, a expressão é dada por essa daqui. O ponto sutil é lembrar que o laplaciano, né, de 1 sobre R
ele corresponde a uma delta de Dirac. No fundo, essa é a mesma delta que vai aparecer aqui. E você pode ver, e a gente está acostumado com isso, porque isso aqui é equação de Poisson para uma carga pontiforme. Você pode verificar isso, por exemplo, calculando o fluxo do campo elétrico em torno de uma esfera. Você vai ver que o que a gente na verdade, o primeiro exemplo que a gente vê é de fluxo, né? O fluxo da lei de Coulomb, né? Então, você tem que o Laplaciano de 1 sobre 4πr fornece essa delta de Dirac. Agora, se você está para r diferente de zero, você pode usar aqui as expressões do Laplaciano. Por exemplo, vamos calcular dx, a derivada de segunda em x. O Laplaciano vai corresponder a somar a derivada de segunda em x com a derivada de segunda em y com a derivada de segunda em z. E aí, quando você toma a derivada de segunda em x, vocês podem verificar que a expressão do lado direito é dada por essa expressão daqui, né? E quando você soma em x, y, z, você vai ver que o Laplaciano é zero, porque vai aparecer aqui 3 vezes esse cara. Aqui vai ficar x2 mais y2 mais z2 é R2. Então, 3 é R2 menos R2, né, para igualar os denominadores. Vocês vão ver que o Laplaciano é zero. Então, a rigor, tem que tomar muito cuidado quando você pega as derivadas segundas de 1 sobre R, porque, quer dizer, essas expressões não valem R igual a zero. E tudo bem, não está nem definido em R igual a zero, mas a gente acaba, às vezes, não prestando muita atenção nessa sutileza. E aí, o que a gente fez nas manipulações anteriores era sempre realmente válido apenas para R diferente de zero. Para dar conta dessa singularidade na origem, uma forma de fazer é você levar em conta que essa derivada aqui, ela tem esse menos delta sobre 3 aqui. Então, esse 1/3 é por simetria esférica, né? Ou seja, no dx você vai botar menos 1/3 de delta de R, na derivada de segunda em y também, assim por diante, tá? E aí, botando isso aqui, você fica tudo consistente e você vai chegar de fato nesse termo daqui que a gente deixou de fora. Então, em resumo, alguns comentários. Aqui a generalização para o caso que a gente vai precisar, que é esse DI e DJ. A gente vai precisar botar esse cara daqui. Então, eu remeto vocês ao artigo que eu mencionei para mais detalhes, mas alguns comentários gerais. Primeiro, em geral, quando você está em expansão em multipolar, você quer o campo longe das fontes. Então, botar esse termo ou não botar não faz diferença. Não tem nada errado no que a gente fez ao longo do vídeo. Só que o que a gente fez ao longo do vídeo supõe que o R é diferente de zero. Se R for diferente de zero, está tudo certo. Quando o R é zero, você tem divergências. Então, claramente, você tem que tomar cuidado. E, no fundo, os cuidados que a gente tem que tomar são um pouco que a gente tem que tomar quando a gente analisa o potencial de uma carga pontiforme. Que esse Laplaciano ele dá delta, você demonstra isso calculando o fluxo, né, em esferas ali cada vez menorzinhas, e você vê que aparece esse termo. Da mesma forma, você pode demonstrar que aparece esse termo daqui. Então, de um ponto de vista formal, o campo completo de um dipolo tem esse termo, mas ele só vai ser relevante quando você precisar do campo em R igual a zero. Tá? Então, com isso encerra esse vídeo. No próximo, a gente vai continuar a discutir expansão em multipolos, vou falar do campo de quadrupolo.